sabe o funk, um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o sabe e o funk? Um anda... Desculpa, é mais forte do que eu, sabe? Eu não podia voltar nesse canal de uma outra forma, tá? É o seguinte, voltei, ressurgi esse canal com o último assunto, porque justamente a edição do vídeo ficou ruim, então eu resolvi voltar com ele atualizado, é claro, tá? A minha pergunta é a seguinte: você já teve a sensação de que o design thinking é incrível, só que na hora de colocar para rodar, você se lasca? Pois é. Então, a ideia é boa, o protótipo é validado, mas depois, na hora de chegar no mundo real, tudo empaca. Pois então, eu fiz aqui este vídeo justamente para eu te explicar e também te dizer como que o design de serviços resolve exatamente este pontinho de deficiência do design thinking. Vamos lá? Se você é designer, product manager, ou se você trabalha com experiência do cliente, este canal está aqui para suprir esta parte de conteúdo sobre este assunto. Este papo vai virar a sua cabeça. Bora começar. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Bruna Mâncio, eu sou mentora de designers, consultora em experiência do cliente, especialista em design de serviços há mais de 9 anos. E eu vou esclarecer nesse vídeo a confusão que todo mundo faz e continua fazendo entre design thinking e design de serviços. Começando pelo começo, o design thinking, ele ficou conhecido como uma metodologia das grandes ideias. E realmente é. Mas quando a gente quer transformar uma ideia em um serviço consistente, no mundo real, com tudo que precisa para parar de pé, com backstage, com várias áreas funcionando, com escala, com coerência, aí a história muda. O que acontece? O design thinking, ele é um modelo mental. Inclusive, foi por aí que eu comecei quando eu fiz a minha transição de carreira. Justamente, eu mergulhei no que existe sobre design thinking, justamente para eu entender como é que funciona toda esse processo de trabalho que o design ensina e coloca na prática. O ponto é que, no meio desses estudos todos que eu fiz, eu descobri o design de serviços, porque é como se fosse possível pegar uma ponta do design thinking e puxasse para essa especialidade. Então, é justamente onde entra o design de serviços, que é essa especialidade mais estratégica que acaba integrando todas essas áreas da empresa. Então, ela envolve todos os stakeholders e essa estrutura para fazer a experiência real funcionar do começo até o fim. Então, eu vou simplificar com um exemplo. Imagina que você trabalha numa empresa de delivery. Qualquer um, pode ser essa mais famosa que você conhece. No design thinking, se a gente fosse aplicar na prática o modelo mental como uma metodologia, você vai descobrir qual que é o maior problema que aquela empresa de delivery tem. Nesse exemplo, vai ser a ansiedade que o cliente tem de não saber aonde que o pedido está, tá? Qual que vai ser a solução? Um rastreador ali, um tracking, de repente no aplicativo, coisas do gênero, legal. Mas no design de serviços, você vai além, porque você vai trazer para cima da mesa a problemática completa. Você vai entender que existe uma cozinha, um atendimento, uma logística, e que todas essas peças, elas se conectam para que você
ou para que o cliente receba o pedido dele no final do dia. Então, para que tudo isso aconteça sem fricção, o design de serviços olha para todas essas peças. Então, o que acaba na prática acontecendo de uma forma muito simples? O design thinking, ele foca na ideia, e o design de serviços, ele vai focar na entrega de uma solução sustentável. Percebe qual que é a grande diferença entre uma coisa e outra? Então, você pode ter o design thinking dentro de uma solução de design de serviços. Por isso que muita gente faz essa confusão. Outro exemplo, para ficar mais fácil ainda. Um banco, ele não vai entregar para você apenas um aplicativo bonito no seu celular. O que sustenta toda essa experiência de ponta a ponta é toda essa estrutura que conecta atendimento, tecnologia, jurídico, marketing, produto. Tudo isso é design de serviços na prática. Então, quando você começa a trabalhar com essa visão holística, ampla, estratégica, você deixa de pensar só em telas e fluxos. Porque no final do dia, telas e fluxos fazem parte, é uma parte de todo esse trabalho que você vai precisar colocar em prática. E aí você vai começar a pensar em sistemas de entrega e como tudo isso se interliga. Você consegue agora entender por que não dá para desenhar uma jornada do cliente sem mapear os bastidores? Ou melhor, você até consegue mapear uma jornada do cliente, mas que se você fizer só a jornada do cliente, ela vai ficar mamba, vai ficar pobre, vai ficar faltando coisa. Então, aonde que entra a minha maior pira? É a ferramenta do Service Blueprint, que, by the way, é a mais icônica do design de serviços. Porque é com um Service Blueprint feito, realizado, construído, que você vai conseguir orquestrar esse serviço de ponta a ponta. Então, eu vou te trazer na prática uma experiência minha. Eu trabalhei em um grande laboratório do Brasil e lá eu coloquei muito em prática essa ferramenta. O que eu fazia junto com o time que eu liderava? Eu usava esse Service Blueprint como a principal ferramenta para que o time mapeasse toda a experiência de ponta a ponta e a entrega, que seriam as telas do aplicativo, da solução digital, enfim, do que fosse em questão, a gente acabava incluindo nesse Service Blueprint. E era muito fácil de enxergar que essa tela era uma parte da experiência completa e, principalmente, era uma baita ferramenta de comunicação entre as outras áreas, principalmente com os desenvolvedores, porque era uma ferramenta possível de todo mundo enxergar a mesma coisa e quando existiam os pontos de dor ou fricções ou algum desafio que aparecia por conta daquela experiência, era também mais fácil de ser resolvido entre todo mundo, entre todas as pessoas daquela squad. Consegue perceber que é uma ferramenta do design de serviços que você coloca em prática e que você consegue garantir de alguma forma ali, né, através de uma tangibilização daquela experiência, digamos, que a experiência do cliente, ela seja única e seja visível para todo mundo da mesma forma. Então, voltando ao principal assunto desse vídeo, qual é a diferença entre design thinking e design de serviços? Design thinking é um modelo mental e design de serviços é uma especialidade do design, onde você constrói experiências usando um monte de ferramentas, um monte de conhecimento, um monte de metodologias, para você construir de fato uma experiência de ponta a ponta. E o design thinking é um modelo mental que te traz conhecimento e prática de outros pilares, principalmente do design.
Tudo isso para eu te dizer que essas duas coisas, elas não competem entre si, elas se completam. Então eu posso, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, colocar em prática o design de serviços usando o design thinking como meu modelo mental principal. Por quê? Um ajuda o outro a abrir essas possibilidades. Então, o design thinking ajuda o design de serviços a abrir todas essas soluções possíveis. Porém, é o design de serviços que garante que essas possibilidades virem realidade de uma forma consistente e viável, tanto para o negócio quanto para o cliente. Aqui está o pulo do gato. Se você quer ser reconhecido como um designer muito mais estratégico e menos operacional, é muito importante que você domine o design de serviços, justamente para ser um diferencial, porque vai mudar tudo, vira o jogo, principalmente como as pessoas vão te ver a partir do momento que você trouxer essa visão, quando você constrói experiências de uma forma muito mais ampla. Agora me conta, você curtiu esse papo da diferença entre design thinking e design de serviços? Me conta aqui nos comentários se você já aplicou design thinking em projetos e se você teve algum desses desafios de fazer aquela ideia acontecer na vida real. Então, se você quer se aprofundar mais nessa visão estratégica de design de serviços, entender como é que coloca um serviço, uma experiência de ponta a ponta, funcional e que funciona principalmente para o cliente e para o negócio, você já sabe o que fazer. Dá o like, se inscreve e ativa as notificações, porque é só desse jeito que o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai compartilhar ele com ainda mais pessoas. O meu objetivo aqui é espalhar a palavra do design de serviços e levar isso para cada vez mais pessoas, certo? Toda semana tem conteúdo novo nesse canal. Inclusive, se você quiser ver alguma coisa, se você quiser que eu traga algum conteúdo, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de elaborar um pouco mais esse assunto para você. E o meu papel aqui é justamente desvendar todas essas ferramentas e cases. Vou trazer isso também para eu te mostrar como que você pode colocar em prática o Service Design como um diferencial na sua carreira, certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!